Fala, torcida do Timão. Vamos às principais notícias de hoje, mas antes se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece no Corinthians. Entrar agora gira informações com os nossos repórteres e a gente chama a Lili Nascimento para atualizar o Corinthians. E Lili, eu tenho uma dúvida sobre Fausto Vera. Tava toda aquela treta lá sobre o pagamento do jogador. Tem alguma atualização? Tem sim, Mari. Bom dia para você, aos amigos do Estúdio Alfan de Esporte. A situação do Fausto Vera é que o Corinthians ainda precisa pagar o Argentino Júnior, mas a diretoria já está se comunicando com eles lá, informou que nos próximos dias deve fazer esse pagamento, já que o Corinthians também espera receber de um outro lado. Nottingham Forest, de acordo com a diretoria, atrasou também o pagamento pelo zagueiro Murilo. Portanto, o Corinthians está esperando entrar dinheiro no caixa para poder pagar a parcela atrasada do Fausto Vera, mas de fato o Argentino Júnior está bem irritado com este atraso, né? Nós até publicamos no ESPN.com uma matéria falando sobre isso, que eles disseram que se o Corinthians tiver interesse em levar mais algum atleta de lá, primeiro precisa pagar o Fausto Vera. Então a informação que eu tenho é que o Corinthians está se movimentando para que entre dinheiro no caixa para poder pagar essa parcela atrasada, porque de fato agora não há dinheiro para pagar o Argentino Júnior, mas a situação deve ser resolvida nos próximos dias. Mas o clube argentino não está gostando nada disso não, viu, Mari? E tá certo, né? Tá dentro do direito do clube também de fazer a cobrança que o Corinthians se comprometeu nesse Exato, sentido. claro. É isso daí, né? Mas tinha aquela matemática toda também, né, Lili? Gente devendo, dinheiro que precisa entrar para pagar as contas direitinho também, né? Exatamente, e até porque a gente entra até no assunto do mercado da bola, porque o corintiano está sempre atento para saber se vem algum jogador, trocou de técnico, o que o Mano Menezes quer fazer com esse elenco, vai haver de fato uma reformulação. O que eu consegui apurar é o seguinte, não é prioridade para o Corinthians agora mercado da bola, até porque tem que pagar o Fausto Vera, parcelas que estão atrasadas, precisam receber de outros jogadores também, então financeiramente não está sobrando dinheiro para fazer loucuras no mercado, o Duílio não fez nos últimos meses e também não vai fazer agora, faltando pouco para terminar o mandato dele. Mas o que a gente sabe é que o Mano Menezes, ele tem uma lista, sim, de jogadores que ele quer trazer, ele quer, sim, fazer uma reformulação, ele já sabe o que ele pretende para o início do ano que vem, para o início da próxima temporada, mas o que ele sentou e conversou com a diretoria do Corinthians foi o seguinte: agora não é a hora é de tirar o Corinthians dessa situação complicada no Campeonato Brasileiro, tem 31 pontos, 4 pontos da zona de rebaixamento, portanto, foco total nos atletas que estão hoje no clube, inclusive aqueles que não estavam sendo utilizados, e o Mano Menezes não entendeu o porquê isso na era Luxemburgo, ele está começando a utilizar agora, dando mais chances, então mesmo aí no treino com o Pedro, o próprio Fausto Vera deve ganhar chances também como titular nessa partida diante do Fluminense amanhã. Portanto, assim, mercado da bola, trazer novos jogadores, loucuras de mercado, isso o Corinthians não vai fazer agora. Isso não quer dizer que não está de olho no mercado, tá? Os dirigentes informaram que sim, estão sempre de olho com o atleta, é interessante, Mano Menezes apontou um ou outro, mas nenhum tipo de proposta agora. O foco é pagar o Fausto Vera e tirar o Corinthians dessa situação no Campeonato Brasileiro, a começar por amanhã lá no Maracanã. Inclusive, o elenco treinou na manhã de hoje, almoça e daqui vai para o aeroporto, ficar bem pertinho, já viaja para o Rio de Janeiro para esse confronto de amanhã. É grande jogo também, né? Nossa senhora, nem falei para esse momento do Corinthians nas prioridades aí do Timão. Obrigada, viu, Lili? Boa sequência de trabalho para você. Lembrando... A gente vai falar agora de Corinthians, que enfrenta o Fluminense nesta rodada. E o Corinthians, como visitante no Brasileirão, em 13 jogos, venceu apenas 2, empatou 3 e perdeu 8. Um aproveitamento de pouco mais de 23%. São 10 gols marcados para 19 sofridos. A última vitória diante do Atlético Mineiro, 1-0, ainda em julho, como visitante. Tempo, hein? Faz um tempo, hein? Nós já estamos em outubro. E a Lili Nascimento chegando ao nosso Sport Center, também com mais informações do Corinthians nesta preparação para a volta do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Lili? Bem-vinda. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você, aos amigos do estúdio, ao fã de esporte. Jogo importantíssimo para o Corinthians. Precisa daquele respiro na tabela do Campeonato Brasileiro. Hoje ocupa a 14ª colocação. Tem 31 pontos, está a 4 pontos da zona de rebaixamento. Portanto, uma vitória seria muito importante para o alvinegro. O que acontece é que Mano Menezes quer aproveitar o que treinou nesta data FIFA para voltar com um time melhor em campo taticamente, tanto defensivamente
frente, como também no ataque. Hoje o treino foi bem específico para o ataque. Então o Corinthians treinou hoje, treina amanhã cedo, almoça e vai para o Rio de Janeiro. Tem 2 jogadores aí que devem começar no banco de reservas, isso porque estão com as suas respectivas seleções. Matias Rojas e também o Bruno Mendes, seleção do Uruguai e também a seleção do Paraguai. Portanto, eles devem iniciar no banco de reservas, a gente acredita nisso, porque durante essa data FIFA eles não treinaram com o restante da equipe. O Mano Menezes fez exatamente, contando com amanhã, 9 treinos. Parece pouco, porque mais dias aí de data FIFA, porém, os jogadores precisaram folgar e a folga, o descanso também faz parte desse treinamento de recuperação para poder voltar e treinar novamente. Então a gente pode ver talvez um Corinthians com uma cara nova, alguns jogadores tendo mais oportunidade. A gente pode falar especificamente do Fausto Vera. Tem alguns dias que nós publicamos uma matéria no ESPN.com falando sobre a insatisfação do Fausto Vera no Corinthians por não estar jogando. Ele negou qualquer tipo de problema de saúde, disse que única e exclusivamente escolha técnica dele não estar em campo, e com a chegada do Mano Menezes ele tem a esperança aí que possa voltar a jogar, a ter uma sequência assim como teve com o Vitor Pereira. Aliás, o Vitor Pereira aí que escolheu o Fausto Vera, que jogava no Argentinos Júniors. E por falar em Argentinos Júniors, ontem no ESPN.com também demos uma matéria falando sobre o Corinthians ter atrasado 2 parcelas aí do pagamento do Fausto Vera para o Argentinos Júniors. Isso de fato aconteceu, apurei com algumas fontes aqui do Corinthians, mas que o Corinthians já está conversando com os argentinos para acertar esse pagamento, porque o Corinthians também não está recebendo, tá? Por exemplo, o Nottingham Forest está atrasando as parcelas do pagamento do Murilo. Portanto, o Corinthians está esperando cair dinheiro no caixa para poder pagar o dinheiro do Argentinos Júnior, já que dinheiro aqui não está sobrando, isso não é novidade nessa temporada. Mas falando de dentro de campo, pode ser que Fausto Vera, a contratação mais cara da era do Ilho, tá? Ele custou 5 milhões de dólares, cerca de 27 milhões de reais. Eu falo mais cara porque o Yuri Alberto não teve dinheiro envolvido, tá? Foi troca de jogadores, portanto, em dinheiro ali foi a contratação mais cara. Portanto, ele deve ter uma continuidade, até porque, depois que publicamos a matéria, o Corinthians soltou vários vídeos e fotos aí do treinamento, e aí o Fausto Vera aparece ali em campo, no time titular que foi esboçado, conversando ali muito com o Mano Menezes. Portanto, ele deve começar como titular na quinta-feira contra o Fluminense nesse jogo tão importante. Glaucia. Valeu, Lili. Obrigada. Boa sequência de trabalho aí para você também, trazendo as informações do Corinthians nesta reta final de preparação para enfrentar o Fluminense nessa volta de Campeonato Brasileiro. Começo de trabalho do Mano ainda. Acho que deve ter aproveitado esses dias, né, de data FIFA, embora mesmo com folga no meio do caminho, Renato, para de fato trabalhar, né? Não tem aquele jogo meio de semana, fim de semana, para colocar as coisas em ordem, para também repensar. E dessa situação do Fausto aí, questão de pagamento, joga, não joga, também é uma coisa complexa, né? Como é que isso também funciona ali, como é que ele tá nesse dia a dia, para que o Mano também possa contar com ele, fora esse extra-campo, essa questão de grana. Eu escutei algumas coisas sobre o Fausto Vera. Informação. Tá insatisfeito, que não tá jogando e tal, mas tem que sair da nhaca também, porque no dia a dia ali tá um pouco complicado. Inclusive a atual comissão técnica chegou e detectou isso. Entende que é um dos melhores jogadores da posição, até por isso ali ele traz a informação que ele deve ser titular, ou seja, houve uma conversa, teve uma resposta dele no dia a dia e ele tá voltando. É isso. A questão é essa, estava insatisfeito porque não estava jogando. Beleza. Mas se você não tá jogando, o que você tem que fazer no treinamento? Jogar melhor com o seu amiguinho para você ganhar a posição dele. E não era o que estava acontecendo. Tava meio desanimado, intensidade baixa e tal. Assim, eu acho que é uma das missões dessa comissão técnica, recuperar ele de novo. Esse homem que jogou muita bola no ano passado. Que já fez bons jogos, né? Exatamente. Logo quando chega... Tem qualidade. Sem dúvida, jogador sem de dúvida. Seleção de base da Argentina, jogador capitão do Argentinos Júniors, muito jovem. Ele é muito bom jogador, o Fausto. Às vezes ali desanimou, enfim, não pode acontecer isso, mas vamos ver se ele consegue retomar. Da questão da organização da equipe, esses 9 dias, por mais que eu não acho... Por mais que eu realmente não acredite em milagre em data FIFA, pro Mano Menezes era muito importante, porque não é só uma recuperação
tática, de organização, era também de retomar questões físicas de vários atletas, elevar o nível, o time ser mais agressivo, começar a trabalhar mais forte. Então a comissão técnica via esse período aí caindo do céu, era muito importante. Não acho que o Corinthians vai virar o Manchester City, mas é importante sim já ter alguma resposta e vai pegar o finalista da Libertadores só, né? É difícil a vida desse Campeonato Brasileiro, viu? Que dia que nós pega a baba? Não tem. Não tem, Todo mundo tá se lascando. A sequência aí do Corinthians, mais adiante tem clássico também, tem muita coisa, então tem que enfrentar e ir fazendo o seu campeonato. Estamos aqui em frente ao CT Joaquim Grava, porque o Corinthians terminou agorinha o penúltimo treino de preparação para enfrentar o Fluminense na próxima quinta-feira lá no Maracanã. Então treinou na manhã de hoje, amanhã tem treino também, depois do almoço o elenco já viaja para o Rio de Janeiro, preparação total para este confronto. O Corinthians quer usar essa data FIFA, essa pausa que teve, para tentar colocar em campo as ideias do Mano Menezes, tá? Então foram mais de 10 dias aí de data FIFA, foram 9 treinos no total, na verdade serão, tá? Contando com o de hoje e o de amanhã, 9 treinos. Por quê? Porque os atletas também precisaram descansar. Então eles ganharam folga e a folga faz parte também dessa preparação, desse treinamento para enfrentar o Fluminense. Bom, alguns jogadores não devem começar a jogar, tá? O caso do Bruno Mendes e também do Matias Rojas, ambos estão com as suas seleções, eles jogam na data de hoje, mas até retornarem, como não participaram desse tempo de treino com o Mano Menezes, a grande probabilidade aí deles iniciarem no banco de reserva. Então existe aí a possibilidade deles não começarem a jogar. Portanto, esses dois jogadores. Em contrapartida, tá difícil hoje, mas bora lá. Em contrapartida, eu quero falar do Fausto Vera, porque na semana passada e retrasada a gente falou muito sobre a situação dele, que ele estava insatisfeito. A gente chegou a conversar com ele, não conseguiu gravar a entrevista, mas ele autorizou que fosse publicada aí a conversa que eu tive com ele, de que estava insatisfeito, que não estava entrando em campo e que a escolha era única e exclusivamente técnica, que ele não estava doente, não estava enfrentando problemas psicológicos. E aí, de uns dias pra cá, as imagens divulgadas aí do treinamento mostram o Fausto Vera ali conversando bastante com o Mano Menezes, no time que foi esboçado titular, ele estava em campo também. Então, a grande expectativa para o retorno dele. Falando em Fausto Vera, ontem o ESPN.com publicou aí que o Corinthians estava devendo parcelas do pagamento do Fausto Vera para o Argentinos Júniors. Isso, de fato, sim, aconteceu. O Corinthians ainda deve aí a última parcela, mas já está conversando com o clube, porque o Corinthians também está sofrendo aí para receber dinheiro de outros clubes, como, por exemplo, o Nottingham Forest, que levou o Murilo. Portanto, assim que entrar dinheiro no caixa, o Argentinos Júniors vai receber também, porque não tem dinheiro sobrando aqui no Corinthians. Por este motivo aí, Duílio Monteiro Alves tem vendido jogadores para tentar ajustar o caixa. Dito isso, foco total para quinta-feira. Corinthians precisa vencer. 31 pontos, está a 4 pontos da zona de rebaixamento. Situação bem complicada no Campeonato Brasileiro, amigos. Tá certo, Lili. É isso aí. Muito bem. Então, a Lili trazendo as informações do Corinthians e da matemática também financeira, né? Recebe de um lado, paga do outro. Quem nunca, né, Mari Pereira? Quem sempre, no caso. Vamos seguir aqui o nosso Sport Center falando agora de Corinthians, não que tenha apresentado uma grande melhora dentro de campo, mas o Mano Menezes está trabalhando por isso nessa data FIFA e a gente vai ver o que é que foi feito nesses últimos dias. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians volta a jogar nesta semana. Na quinta-feira tem confronto contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro lá no Maracanã. Uma vitória de suma importância para o Corinthians se reerguer aí na tabela do Brasileirão. E também uma chance para o elenco colocar em prática tudo o que treinou sob o comando de Mano Menezes nesta data FIFA. Fazer aquilo que precisa ser feito. A gente falou que ia trabalhar bastante, que era necessário fazer isso. E estamos aproveitando esse tempo. Estamos num período de aquisição de comportamentos de padrão, né? Não que a equipe não tinha padrão, não tinha conhecimento, é que nós estamos falando naquilo que a gente acha que seja a maneira como nós queremos que a equipe jogue. Temos um período para poder fazer isso, colocamos algumas prioridades para esse grupo, porque você não pode fazer tudo numa vez. No total serão 9 treinos. Parece pouco, mas para a agenda do futebol brasileiro é uma pausa importante. O Mano Menezes tem nessa terceira passagem pelo Timão 3 jogos, com 2 derrotas e um empate contra o Flamengo.
Então a esperança do torcedor é que o time volte com uma cara, melhor taticamente em campo. O que, segundo a diretoria corintiana, Luxemburgo não conseguiu fazer quando teve essa pausa da data FIFA aqui sob o comando do Corinthians, por isso foi demitido. Deixe seu like e se inscreva no canal. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!